Continuando o vídeo aqui, os protestantes falam, tudo tá na Bíblia, mas eles não seguem a Bíblia, cara. Se eles fossem seguir a Bíblia realmente, ia ter que estar no fundamento dos apóstolos. Se eles seguirem a Bíblia mesmo, em 1 Coríntios 10, Paulo fala para não ter divisão. Ou Filipenses 2:2, 2 Coríntios 11:4, ou Gálatas 1, do 6 em diante. Se eles seguissem a Bíblia, nada disso ia acontecer, cara. Ia ter uma só forma de culto, uma só forma de fé. Não ia ter várias denominações aí. Simples, cara. Que é a segunda resposta que é o pastor mentiroso. Mente que nem sente. Simples, cara. Olha só. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui, primeiro vamos mostrar aqui o vídeo do Papa, do Ainda Papa. tira barato ainda. E aqui ele tá dando uma boa diferença. Porque às vezes você vai falar das imagens, talvez, as imagens são uma grande diferença. Não, isso é um ponto secundário. É importante, claro, Tem mas tem respeito nenhum pelas algo pessoas, por cara. trás disso ainda, mais fundamental. Vamos lá, vamos ver o que o Papa, o padre, falou aqui. Esse é um vídeo um pouquinho antigo, acho que tem uns 4 anos, mas... Aqui já que significa que ele não conhece a fé católica. Papa. Ô, meu irmão, Papa é Papa Francisco, meu querido. Desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas de tradição e sucessão. Interessante, né? É sempre atual. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia... Quando alguém diz, olha, deixa eu checar, como os bereanos fizeram, lembra? A Bíblia elogia os bereanos, porque Paulo, era o apóstolo Paulo, estava pregando. E os bereanos foram conferir para ver se aquilo que Paulo falava estava na Bíblia. E eles foram elogiados. A Bíblia elogia os bereanos. Mas aí o padre está falando, não precisa. Porque é a igreja que está acima. Né? Essa é a fala dele. E a igreja que é a regra de verdade, não é a Bíblia. O padre está falando, ô seu herege mentiroso, a Bíblia não está acima da igreja. A Bíblia é fruto da igreja. Quem vem primeiro? A igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade. E a Bíblia é fruto da igreja. A verdade não está na Bíblia. A verdade está na igreja. Efésios 3:10. Que a Bíblia é fruto da igreja. É isso que ele está falando. O magistério, a tradição e a escritura estão unidas. Como diz o catecismo, parágrafo 80. Uma cumprimenta a outra. E não está ali, a Bíblia é a coluna sustentáculo da verdade. Não. A igreja, a coluna sustentáculo da verdade. Porque é a igreja que sustenta toda a verdade. Que interpreta a Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, por essas colunas. Por inspiração do Espírito. Pregação oral, e depois autores que são fundamentos dos apóstolos também, próximos aos apóstolos, que escreveram. Como diz a patrística, por necessidade. Os apóstolos não tinham intenção de escrever nada. Escreveram por uma necessidade. Interessante. Então, veio o magistério, Atos Apóstolos 2, a pregação oral, depois a Bíblia escrita. Você cata a patrística aqui, Eusébio de Cesareia, você já começa a entender como foi pregado, como foi anunciado. O Evangelho de São Marcos, você pega ali, é a pregação oral de Pedro. Pedro pregando, Evangelho de São Marcos ia escrevendo. São Lucas, Evangelho de São Lucas, discípulo de Paulo, também é a mesma coisa. Simples entender isso. A Bíblia não está acima do magistério. A igreja. Porque se eu for falar que a Bíblia está acima do magistério, então eu vou interpretar o que eu quero, fazer o que eu quero. Vou negar o magistério e fico só com a Bíblia. É uma coisa errada. É isso que os protestantes querem tentar provar. Mas não tem como, cara. Não tem como. Está acima.
Essa é a fala dele. E a igreja que é a regra de verdade, não é a Bíblia. Nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia: eu creio nas escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Citou um doutor da patrística, Santo Agostinho. Olha só. Então é tirar da cabeça essas ideias. A gente também, a gente crê na escritura. Sim, a igreja também diz para crer na escritura, exatamente, porque ela é a regra. Sim, você crê na escritura, mas você não crê no magistério. Que adianta o quê? A escritura vem do magistério. De fé. Ela é a regra de verdade, a fonte máxima de autoridade. Então, essa é a grande diferença. Essa que é a grande diferença entre protestantes e católicos. Quem é a regra de verdade? Quem é que determina o que é verdade? No início da igreja, na igreja primitiva, surgiram homens pregando heresias, falando um monte de besteira. E eles então diziam o seguinte: olha, nós recebemos essa revelação dos apóstolos. E aí havia cada bispo falando uma coisa. Então, vem a distorção. Aqueles que eram discípulos diretos dos apóstolos respondiam: peraí, como que você está dizendo que você recebeu um ensino? Você está falando esse ensino aí dos apóstolos, que você recebeu esse ensino dos apóstolos. Mas eu andei com eles. Eu nunca ouvi nada parecido com isso que você está dizendo aí. E aí então, essa foi uma arma que a igreja utilizou para lutar contra a heresia, a sucessão apostólica. Desse modo, os bispos que eram os sucessores legítimos dos apóstolos acabaram com o tempo se tornando a regra de verdade. Como explica Bavinck em sua dogmática, a tradição foi tomando o lugar da Bíblia, até que na pessoa infalível do Papa, o Papa, passou a ser a regra da verdade. Bavinck então conclui: o Papa então assumiu o lugar da palavra de Deus. O que o Bavinck quer dizer com o Papa assumiu o lugar da palavra de Deus? O Papa passou a ser a regra de verdade, a igreja passou a ser a regra de verdade. A verdade é a Bíblia. Nisso, protestantes e católicos creem. Ambos creem nisso, que a Bíblia, toda ela é perfeita. Os católicos... Sim, nós católicos cremos na Bíblia, no magistério e na tradição, como Paulo está nos ensinando. Esse é o segundo vídeo aqui. Vamos finalizar esse vídeo aqui, porque é um tiroteio, né? Você pega aqui, sim, nós temos o quê? O catecismo já desmente esse cara. Olha só, parágrafo 80. Aqui, ó. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si integralmente unidas em comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte. Divina foram, de certo modo, um só todo, e tendo para o mesmo fim. Tanto uma como a outra torna-se presente e fecundo na igreja, o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Então, a gente não temos só a Escritura como nossa fé. Eu só acredito na Bíblia. Bom, nós temos magistério e a tradição. Como Paulo está nos ensinando. Você pega aqui 2 Tessalonicenses 3,15. Olha só. Então, se você acredita só na Bíblia, então vamos seguir a tradição, meu querido. Quem? A tradição dos padres apostólicos. Olha só. 2 Tessalonicenses 3,15. Assim, olha só. Ó. Assim, pois, irmãos, ficar firmes e conservar os ensinamentos que de nós aprendesse, seja por carta, seja por cartas, nossa. Aprender, seja por palavras e seja por carta, nossa. Olha só. E ele nos alerta, segundo Tessalonicenses 3:6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário da tradição que de nós tendes recebido. Olha só, ainda ele dá um alerta ainda. Quem não segue a tradição da igreja são os protestantes. E 1 Timóteo 3,15
A igreja é a coluna sustentável da verdade. E Efésios 3:10. Olha como aqui você já começa a mostrar na Bíblia que os protestantes não seguem a Escritura. Não seguem. Aqui, ó. Efésios 3:10. Ó. Assim, de hora em diante, as denominações, as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Você pega em João 21:24. Ó. Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas. E aí escreveu, e sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter-se os livros que deveria ser escrito. Eu não sou obrigado a acreditar só na Bíblia. A tradição, o magistério. Que a Bíblia não está acima do magistério. E o magistério não está acima da Bíblia. A tradição não está acima da Bíblia. E nem em cima do magistério. Estão intensamente unidas. Da mesma fonte. Da mesma água. Interessante. Agora você pega aqui, ó. João 21, do 15 ao 17, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez, Simão, filho de João, ama-me mais? Respondeu, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez, João 21:17. Filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez. Ama-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Olha só que interessante. Tem um pastor universal que está pastoreando essa igreja. Que é a coluna sustentável da verdade. Isso é regra de fé. Seguir de acordo com o que está na Bíblia. Não de acordo com o que esses protestantes querem falar. Quer ensinar. Isso é a diferença do protestantismo do catolicismo. O protestantismo, você funda uma igreja onde você quiser. Já o catolicismo tem um pastor universal. Tem envio, tem sucessão apostólica. Como já mostrei no primeiro vídeo no catecismo. Tem um pastor universal. E é um só Espírito Santo. Você pega Efésios. Olha só. Efésios 4 e 5, ó. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. 1 Coríntios 1:10, Paulo repreende as divisões. Ó. 1 Coríntios 1:10, roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Olha só. Não tem como, cara. Foi enviado os apóstolos que ele escolheu, os apóstolos 1 e 2. Para ir preconizar e edificar a igreja, que eles são as colunas. Guiado pelo magistério, guiado pelo Espírito Santo. Como vai dizer aqui em João 16, olha só. 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Você pega em 2 Coríntios 11:4. Olha só. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, se trata de receber outro Espírito. Outro Espírito. Diferente do que haveis recebido. Outro evangelho diverso do que haveis abraçado de boamente a aceitar. Que você 1 Coríntios 11:12, ó. Paulo refutando aqui os
falsos apóstolos se envaideceram e se passaram como nós. Aqui, ó. Paulo já mostra por quem eles são inspirados. 1 Coríntios 11:3. Paulo já mostra como eles estão pregando vários Jesus diferentes. E Paulo vai combater. Ó. 2 Coríntios 11:12. Mas o que faço, continuarei a fazer, para cortar pela raiz todo o pretexto, aqueles que procuram algum pretexto para se envaidecer e se afirmar iguais a nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários honestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo, que não é de espanto, pois seu próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece bem normal que seu ministro se disfarce em ministro de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo a sua obra. Mateus 4, lá em Lucas 4, Jesus está sendo tentado pelo Satanás. Satanás está pregando a palavra. Salmo 91, o Salmo 90, a Bíblia Católica. De acordo, ó. Você pega em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios 11:2, eu vos consagro. 3, né? Mas temos que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompe o vosso pensamento e se aparta da cidade para com Cristo. Esse outro Espírito Santo aqui é inspiração daquele que dividiu a terça parte das estrelas do céu, Apocalipse 12:4. Esse Espírito aqui essa pregação aqui é aquela pregação lá que em Mateus 4 ali, Satanás pregando para Cristo. Interessante. É simples, cara. A Bíblia não dá brecha nenhuma. Essa é a diferença da Igreja Católica para uma denominação. A denominação só segue Bíblia. Nós seguimos Bíblia, catecismo, patrística e o magistério, que é infalível. Olha só. Que é a coluna sustentáculo da verdade. Patrística, visão, magistério, escritura e catecismo, doutrina da igreja. Que não é uma doutrina de divisão, como diz Santo Agostinho. O Espírito Santo não habita em divisão, em corpo amputado da cabeça. O Espírito Santo, ele é reto. A missão do Espírito Santo é cada dia mais essa igreja se tornar e pregar cada vez mais a verdade. Essa é a finalidade do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Defender essa igreja. Ele assiste essa igreja. Ele inspira pessoas como eu, como outras pessoas a defender a igreja. E tem outro Espírito Santo que é contraditório, que vai contra o magistério, que vai contra a patrística, que vai contra a doutrina, que vai contra a tradição. Essa é a resposta, pastor. Poderia fazer mais os vídeos porque não tem nem graça. É tanta baboseira que eu vejo. Esse desespero protestante tentando provar suas doutrinas, mas a Bíblia não dá essa brecha nenhuma. Isso que irrita eles. Você pode distorcer a patrística. Sim. Você pode catar o texto que te agrega. Ah lá. Eusébio Cesareia está discordando. Vocês podem fazer isso. Porque vocês não têm a visão do magistério. A Bíblia, você pode abrir a Bíblia e falar sobre ti, Pedro foi a igreja. Pedro não é papa. Não, essa profecia que não é para Pedro. Você pode fazer isso. Mas que nos garante a verdade? 1 Mateus 15, que a igreja coluna sustentáculo da verdade. Efésios 3:10, a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E profeta tendo por pedra angular Cristo. 1 Coríntios 12:28, Coríntios 12:28, Deus continuamente os apóstolos. As apóstolos, os apóstolos que ele escolheu, que ele enviou. Em Mateus 10, do 1 a 4, Marcos 3, Lucas 6. Ou então, Lucas 10:16. Olha só. 10,
Disse: quem vos ouve a mim, ouve, e quem me rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem enviou Cristo? Deus. Deus enviou quem? Os apóstolos. Cristo deixou quem? A sua esposa. Então quem renega a esposa, renega o esposo. Quem renega a pregação dos apóstolos, está renegando o próprio Cristo. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Roberto.